bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos curtem aí pelas redes sociais? Vamos começar o programa de hoje mostrando o prefeito José Auríquio Júnior lançando o edital para as obras do Parque Matarazzo. E por que toda essa importância? O nome Matarazzo por si só já diz bastante. As indústrias reunidas Francisco Matarazzo foram uma das responsáveis direto pela industrialização brasileira. E em São Caetano do Sul, esse espaço gigantesco que passou por várias polêmicas, área contaminada, essa coisa toda, depois do fechamento da fábrica, aquilo continuava uma discussão. Tanto que o prefeito vai falar aí, 12 anos de reivindicação junto à CETESB para conseguir a liberação do alvará, a fim de poder começar essa obra. E vai ser um parque de mais de 18 mil metros quadrados. Um investimento de cerca de 10,8 milhões de reais. O prefeito acredita que na concorrência ele possa reduzir isso em 20%, 25%, mas que, pela história, pela tradição, o Parque Matarazzo, com certeza, vai marcar época, não só no bairro Fundação, que será totalmente revitalizado, mas em São Caetano do Sul, no ABC, em São Paulo e no Brasil, pelo próprio emblema que a Matarazzo representa para todos os brasileiros. Na fala do prefeito, a fala é um pouquinho extensa, aí deve ter mais de 10 minutos, ele explica detalhes do projeto, mas vale a pena conferir. Não só para o morador de São Caetano do Sul, não só para o morador do bairro Fundação, que vai ser beneficiado diretamente pela obra, mas para todo mundo, para os moradores do ABC de uma forma geral, para os moradores de São Paulo e do Brasil, essa é uma informação de muita importância. Confiram a fala do prefeito José Auríquio Júnior. Quero deixar também aqui meu agradecimento à presença de todos os moradores, que são os mais importantes para nós, os moradores. Na verdade, não é notícia, na verdade é atualizar o que nós tínhamos discutido, a questão acho que de um mês atrás, mais ou menos, quando lançamos lá no Clube da Fundação, o projeto de refundação 2020-2025, que na verdade é o plano diretor estratégico que nós temos aqui para o bairro. E a quem não se lembra, vou rapidamente aqui colocar, nós tínhamos dividido ele em 3 eixos. Um eixo estrutural, que é o eixo de combate às enchentes, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso. Um eixo ambiental sustentável, que é a primeira parte que nós estamos falando aqui hoje, que é o lançamento do parque. E um outro eixo, que é o eixo de construção civil, que são os equipamentos de educação e saúde e alguns outros que estão sendo entregues, alguns já entregues e outros que serão entregues agora nos próximos dias, e que traz aí um conjunto de intervenções de melhoria na requalificação do bairro. Eu acho que até antes de falar um pouco eu vou falar do parque, depois a gente pode falar um pouquinho das outras intervenções aqui do bairro. Aqui eu deixei só para ilustrar, os mais antigos talvez vão ver com saudosismo. Aqui era a etiqueta não ficou no local mais apropriado, mas aqui era o complexo todo das indústrias reunidas Francisco Matarazzo na década de 70. Nós estamos falando de algo em torno de 50 anos, de um dos conglomerados que foi o maior conglomerado brasileiro da primeira metade do século passado, o Grupo Matarazzo. E aqui, a planta do bairro da Fundação, talvez não, era a planta mais sofisticada que eles tinham. Depois eles acabaram construindo uma planta onde hoje é Hermelino Matarazzo, no bairro de São Paulo, na capital, na Zona Leste, que ultrapassou tecnologicamente essa planta. Mas essa planta foi durante muitos anos a planta mais moderna da indústria Matarazzo. E o que mostra, né, que o tempo degrada qualquer condição quando a gente não tem uma boa gestão. Aqui é o caso típico, um conglomerado ao longo dos anos, hoje é uma ruína, não só essa planta, como todo o espólio do Grupo Matarazzo, que infelizmente denigra aí muitos pontos da cidade de São Paulo e aqui no nosso caso também de São Caetano do Sul.
Trouxe para ilustrar, aqui talvez de longe vai ser difícil para ver, aqui nós temos a linha férrea, o rio, aqui antes da sua retificação. Então vejam bem que toda essa área aqui que hoje já está inclusa no município de São Paulo, porque o rio, depois de retificado, ele cortou aqui até a Avenida do Estado, trazia ainda áreas da planta industrial das indústrias Matarazzo. Mas aqui fica o saudosismo, nós vamos tratar da realidade, né? Desde a década de 80, aqui nós temos um grande obstáculo ao desenvolvimento de São Caetano, de forma muito especial ao bairro Matarazzo. Mas depois eu falo um pouquinho mais sobre o que nós já fizemos nessa área. Hoje vamos falar um pouco do parque, aqui para a gente situar o parque dentro do bairro da Fundação. Aqui é um limite, aqui toda a área negritada é a área do antigo conglomerado Matarazzo, o azul é rio, aqui está o viaduto Luiz Tortorello, e aqui é aquela nova rua que drena para a rua Mariano Pamplona. Aqui um pouco mais visualizado, a área verde, aqui está a igreja, toda a área negritada é a área do Matarazzo, é aquela mesma área anterior, um pouco maior. A área verde é a área exatamente que corresponde onde nós vamos construir o parque. Aqui eu trouxe essa planta um pouquinho mais detalhada, que ela nos traz aqui a classificação por porte de contaminação da água. Então, aonde vocês veem aqui esse vermelho muito forte, que em tese está no município de São Paulo, é a área mais gravemente contaminada. Aqui, a área mais distal, a área que está mais próxima à Avenida do Estado, ela é uma área contaminada, mas um pouco menos contaminada que essa que está no município de São Paulo. Aqui, essa área amarela é a área que tem um pequeno grau de contaminação. E a área verde é a área onde nós vamos fazer o Parque Matarazzo, agora aqui já explanado para vocês, fonte de recursos, é a Comunidade Andina de Financiamento, o Banco Latino-Americano de Desenvolvimento Econômico. Valor do edital que vai à rua nessa semana é de 10.842.000, naturalmente que a gente tem expectativa que com a disputa licitatória, em média, os preços das licitações da Prefeitura estão caindo de 20% a 25%. A gente espera que essa aqui também, por ser uma obra de grande porte, também acompanhe essa fase de desconto. Aqui é uma maquete com uma vista superior do parque. Acho que aqui a gente pode... Aqui é a autorização da CETESB, que eu queria aqui frisar e agradecer toda a equipe de servidores da Prefeitura. Eu não vou nominar ninguém, porque são 12 anos que nós protocolamos ao pedido do parque. Nós demoramos 12 anos, a CETESB nos exigiu o pensável e o impensável. A despeito de ter ficado 4 anos parado lá, de 2013 a 2016, o processo não andou dentro da CETESB, são 12 anos que se encerram para que a gente tivesse a autorização da CETESB e pudesse colocar o edital na rua. As imagens que eu vou mostrar são imagens da maquete eletrônica que fazem parte do projeto, portanto é ilustrativo, mas é ilustrativo real do que nós vamos estar licitando. O que vai ter no parque? O parque vai contar com 2 quadras poliesportivas, área de convivência, lazer para idosos e crianças, espaço pet, área para aquecimento de resíduos recicláveis, ciclovia, pista de caminhada, um espelho d'água, uma marquise metálica de quase 340 metros quadrados e jardins. A área são quase 19 mil metros quadrados de parque. Para vocês fazerem uma comparação, quem conhece o Parque Tom Jobim, ele tem 14 mil metros quadrados. Aqui nós temos 5 mil metros a mais do que aquele parque. Em torno de 50% da área do parque é a área de vegetação que nós vamos ter.
Então aqui, área de convivência, aqui o espelho d'água com a ciclovia e pista de caminhada, aqui espaço pet, quadra poliesportiva, são duas, mais uma visão da pista de caminhada e ciclovia. O que eu queria colocar para vocês? Primeiro, essa licitação vai para a rua agora no final de semana, início da semana que vem. Ela dura em torno, é uma concorrência pública pelo volume de recursos, ela dura em torno de 60 dias, salvo se tiver alguma decisão judicial contrária, que se Deus quiser nós não vamos ter, porque o edital está muito bem estudado, muito bem preparado. Então a possibilidade de ter aí litígio jurídico deve ser baixa. Devemos ter aí em torno de 60 dias para dar a ordem de serviço. Vamos, se Deus quiser, voltar, Juninho, aqui no América ou lá na área mesmo do Matarazzo, para entrar nos equipamentos e começar a obra. Estão prevendo em torno de 180 dias de obra. É uma obra do ponto de vista de engenharia, não é complexa, na verdade, porque o terreno já é plano, a movimentação de terra é pequena. Na verdade, é uma obra muito mais paisagística do que uma obra estrutural. Então, eu tenho muita convicção que em setembro o bairro Fundação ganha o parque, depois de 12 a 13 anos de espera. O que eu queria colocar aqui para vocês, rapidamente, para a gente não ter, até porque eu sei que tem gente que tem outros compromissos. As obras civis, nós estamos com a obra na Rua Graça Aranha, Escola de Educação Infantil, em plena atividade, já em fase de fundação para a nova Escola de Educação Infantil. Estamos na eminência de liberar o edital das obras de reforma do senador Flacker, que faz 100 anos agora esse ano. Dentro do calendário de festejos, era compromisso nosso, uma obra de reforma, pedido pelo diretor, pelo Tiago, que eu estou vendo ele aqui. Obrigado pela presença, Tiago. E vamos fazer a obra ainda em 2020. Na unidade de saúde, nós devemos entregar agora, no intervalo de 60 a 90 dias, nós vamos entregar a nova unidade básica de saúde, o novo centro odontológico de saúde, tudo na Conselheiro Rodrigues Alves, com esquina com a Heloísa Pamplona. Vamos entregar o novo laboratório municipal, sediado também naquele prédio. São 3 ou 4 unidades de saúde que vão ficar acopladas no mesmo prédio. Nós findamos o processo de demolição do antigo condomínio ali da Heloísa Pamplona com a Francisco Matarazzo. Ingressamos com a ação de desapropriação. A prefeitura deve estar entrando na posse daquele terreno nos próximos dias, a expectativa nossa. E assim que a prefeitura assumir a posse do terreno, nós vamos discutir o que será feito lá, através de uma ampla pesquisa aqui com o pessoal do bairro. Nós temos outras obras que nós deveremos estar aqui nos próximos dias, dando também edital de licitação do novo viaduto Independência. O edital está pronto, estamos aguardando a liberação do agente financeiro para poder pôr a licitação na rua. O edital está em revisão junto com o organismo de financiamento para que a gente possa pôr o edital na rua. E devemos vir, talvez mais uma semana, Lourdes, 2, para soltar o edital de licitação da obra do centro de terceira idade do bairro, que vai ficar ali na rua Ceará, junto ao Clube Fundação. Na parte dele, nós vamos fazer um moderno centro de terceira idade aqui para o bairro. Eu acredito que em 15 dias devemos estar voltando aqui no bairro para soltar. Acho que talvez o edital da terceira idade antes até do que o viaduto. O viaduto a gente depende, está pronto o edital, mas dependemos de autorização do agente financeiro. E quero deixar aqui uma ótima notícia. Ontem tivemos uma reunião muito importante com o pessoal do Saesa e com a empresa de engenharia que está fazendo o estudo das obras de combate às enchentes. Nós estamos com os 2 reservatórios já bem definidos do ponto de vista estrutural. Estamos providenciando documentação do ponto de vista, porque uma das áreas vai ter que ser desapropriada.
Nós estamos já finalizando finalizando a documentação para que a gente possa decretar a utilidade pública. Acredito que em 30 a 40 dias devemos ter já os pré-projetos das obras, que incluem piscinões, 7 quilômetros de galerias novas aqui no bairro. Galeria, para quem não é da área técnica, são o encanamento que fica embaixo da terra para coletar chuva e direcionar essa água para represar ela nos 2 piscinões que nós vamos fazer aqui no bairro. E também a planta finalizadora do muro de contenção da Avenida do Estado. Então, uma reunião muito produtiva ontem. Acredito que em 30 dias, a gente tendo o pré-projeto básico, já com planta, com maquete eletrônica, a gente vai poder estar apresentando para o bairro e começar a construir o edital de licitação, que a gente quer pôr esses editais na rua ainda esse ano, para, se Deus quiser, iniciar essas obras até o final desse ano, as obras de combate às enchentes. Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi. Olha que cenário bonito onde eu estou aqui. Estou na agência SIM de marketing do meu amigo Ivan Cavassani, mas eu vou conversar com a Samantha Teixeira, que é organizadora e uma das autoras desse livro aqui, que eu já dei uma olhadinha, maravilhoso. Campanhas políticas nas redes sociais. Neste ano, é tudo o que o pessoal precisa, principalmente os pré-candidatos a vereador e a prefeito. E essa menina aqui, bem novinha. Samantha, muito obrigado por me receber e por me conceder essa entrevista. Eu que agradeço, Joaquim, pelo espaço concedido, a quem está acompanhando também, estou fazendo uma transmissão ao vivo. E obrigado por me dar a oportunidade de falar um pouco sobre esse projeto. Só para a gente tirar a dúvida dos telespectadores, quantos anos você tem? 26. 26? Uhum. É que você esconde bastante. Eu achei que ela tinha 15, 14. Aqui. Fala um pouquinho da tua formação. Na verdade, eu sou psicóloga por formação, né? Já é um dado importante para falar em candidatura e falar em rede social, né? Eu acho que tem tudo a ver. Todo mundo me fala, mas você é psicóloga e trabalha com política, campanha. Eu acho que essas duas áreas têm que andar bem juntas, né? Aliadas. Mas eu trabalho com campanhas políticas nas redes sociais há 8 anos, desde 2012. Desde os 18 anos? Desde os 18 anos. Fez maioridade e falou, bom, agora eu vou falar de política. O pior que não foi nada premeditado, não foi uma escolha minha. Eu caí de paraquedas, mas foi uma área que eu gostei bastante, resolvi continuar e acabei fazendo carreira. Você né? não gostava de política, não tinha nenhuma relação com política? Eu não entendia nada, não tinha nenhum conhecimento na área. E como é que você caiu de paraquedas? Como é que foi esse paraquedas? Foi um trabalho temporário, né? Eu fui fazer uma campanha para a Prefeitura de Jundiaí por meio de uma agência, né, de marketing digital, marketing político. E eu acabei me dando super bem pela facilidade de lidar com as redes sociais. Eu trabalhava com mobilização, que é quando você recruta, né, uns militantes virtuais para atuarem a favor do candidato nas redes, compartilhando matérias, fazendo aquela divulgação e convidando mais gente para conhecer, apoiar, votar naquele candidato. Então você é praticamente uma pioneira aí, porque há 8 anos isso era uma grande novidade em termos de campanha. A gente ouviu falar muito. E aí eu até brinquei, falei que a vantagem de ter cabelo branco é que a gente já viveu muita coisa. Mas também a desvantagem é que a gente tem mais dificuldade de entender essas tecnologias, né? A idade vai nos limitando numa série de coisas. Mas praticamente, se a gente for falar de grande sucesso e de resultado de campanha eleitoral nas redes sociais, a gente vai lembrar sempre a campanha presidencial de 2018, né, que acabou elegendo o presidente Jair Bolsonaro de uma forma que surpreendeu até muitos analistas políticos. Ninguém achava que ele ia chegar lá. Nessa campanha, há 8 anos lá em Jundiaí, o teu candidato ganhou a eleição? Ganhou. Olha, esse é um dado positivo, hein? Sim, bastante. Isso que me animou bastante também. Porque ali o cenário da época era bastante dificultoso, porque a gente ia acabar com um suposto coronelismo de um partido que estava há muito tempo no poder, há muito tempo com a máquina na mão. Então, havia esse entrave. Mas o apelo da população para que um novo rosto assumisse a prefeitura era muito forte também. Então, isso foi positivo e fez com que a gente ganhasse a eleição na época. Isso me deu um gás completamente, quis continuar,
conforme o tempo for passando, a gente tem que lidar também com campanhas não vitoriosas, mas aí outros 500. Assim. E o pessoal costuma dizer que as redes sociais, elas chegam mais facilmente aos mais jovens, né? Eles conseguem ter uma facilidade de interagir rapidamente. O objetivo é alcançar essa faixa de idade, né? Ou também há estratégias para pegar eleitores mais velhos como eu, que já passaram dos 60, essa coisa toda. Lógico que a população mais jovem tem mais facilidade de lidar com as redes sociais, com a internet, com a dinâmica de tudo isso. É tudo muito instantâneo, acontece tudo em tempo real. Mas, hoje em dia, todo mundo tem um Facebook, tem um Instagram, ou pelo menos um WhatsApp. Então, pelo menos uma rede social, as pessoas estão inseridas. Ninguém mais se comunica por SMS ou faz ligações o tempo todo. Está todo mundo nas redes sociais e a gente tem que fazer política, fazer campanha em todas elas, cada uma com o seu foco, cada uma com o seu público. Então, existe uma linguagem para cada rede social. Sim, sim. Aquela história, o pessoal fala assim, quando me convenceram a abrir o Instagram, eu tenho uma conta no Instagram, para com esse negócio de Facebook, que Facebook é coisa de velho. É só a tua tia que gosta, tua avó, não sei o quê. E a gente sente realmente, o pessoal mais idoso dá preferência para o Facebook. A moçada dá mais preferência para o Instagram. Mas também não existe só essas duas redes, não, tem muito mais, né? Tem, essas são as principais, na verdade, mas o tempo todo tem novas redes sociais surgindo, a gente não gosta de ficar estagnado, então a gente tem que sempre estar se inteirando e se mantendo atualizado, né? A gente não pode ficar obsoleto ou preso a uma rede só, porque na campanha também, em um curto período de tempo, a gente acaba ficando refém de certos bloqueios e isso pode prejudicar todo o andamento da campanha e até o resultado dela. Legal. E você está responsável aqui na SIM por essa área, por esse desenvolvimento dessa mídia digital nas campanhas. Já está tendo muito trabalho esse ano, não? Sim, bastante. Eu entrei aqui com o intuito de implementar esse projeto, né, do Núcleo de Comunicação Digital há um pouco mais de um ano e 2 meses, e a gente acabou atendendo todas as contas dos nossos clientes, né, públicos, órgãos públicos, no meio digital também. Então, a gente meio que trocou a roda com o carro andando, mas agora está dando super certo. A gente está expandindo também o nosso trabalho, aprimorando o nosso trabalho. Nossa equipe só tende a crescer, se aprimorar, se especializar para fazer um trabalho com excelência. Legal. Vamos mostrar o livro. Eu falei do livro e nem mostrei. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ficar mais perto aqui. Campanhas políticas nas redes sociais, como fazer comunicação digital com eficiência. Tem um monte de gente aqui escrevendo. Como é que foi a ideia de organizar, de participar desse livro aqui? Na verdade, eu sempre tive o intuito de registrar, materializar de alguma forma essa minha experiência, né, na minha carreira política e até no meu desenvolvimento pessoal. E eu não via como, sempre tive vontade de escrever, eu gosto muito de escrever, tenho outros livros escritos também, mas o convite veio de uma grande amiga minha, Juliana Fratini, que além de amiga é uma cientista política também, bem intelectual. E ela me fez esse convite no final de 2018, a gente estava acabando de sair de uma campanha ao governo do estado de São Paulo, e eu fiquei super feliz, já me debrucei, comecei a escrever, terminei a minha parte, assim, um pouco menos de uma semana, lógico que depois eu fui editando, fui acrescentando, retirando algumas informações, e foi muito legal. As outras pessoas também que escreveram o livro são bem importantes, são pessoas que eu sempre admirei desde o início, e para mim foi uma honra, eu quase nem acredito que hoje o meu nome está ao lado delas, né? Maravilha. E o pessoal que comprar o livro, lendo, vai ter muita noção. Lógico que não dá para só comprar o livro e achar que já pode fazer a campanha sozinho pelas redes sociais, porque exige uma série de técnicas, de aprendizado, de know-how que vocês têm. Mas quem lê o livro já vai ter uma boa base da importância de fazer a campanha nas redes sociais. Sim. Hoje, pensando, eu acho que não existe nenhuma obra nesse sentido, uma obra falando sobre, né, campanhas políticas na internet, nas redes sociais. E eu acho que a gente uniu muitas experiências, muito conhecimento. Eu acho que a pessoa que começar por aí já consegue entender bastante de como funciona. E não é apenas conhecimento técnico, né? É a vivência mesmo de cada um. É um livro muito rico. Eu super aconselho, tenho o maior orgulho de ter feito parte. As redes sociais vão decidir o resultado das eleições deste ano também? Espero que sim, espero que tenha grande influência, né? Mas que a gente saiba usar, porque, como você mesmo falou, em 2018, muita coisa mudou na campanha, né? Em vários âmbitos, eleições a governo, a âmbito nacional,
tem muitos elementos. Deputados, né? A gente viu deputados aí com 200 mil votos na Assembleia Legislativa, que nunca tinha tido experiência política, é o caso da Janaína Pascoal. Lógico que ela teve uma exposição de mídia tradicional muito grande, mas a rede social, aqueles meninos do MBL lá, o Kim Kataguiri, o Arthur Mamãe, todos esses caras que tiveram muita votação, um rapaz aqui de São Bernardo do Campo, que hoje é deputado federal, agora está me fugindo o nome também, teve 240 mil votos. Era basicamente campanha de rede social. Eu lembro de ter entrevistado, tem uma pena que eu não consigo lembrar o nome, um deputado federal, que ele era de São Bernardo do Campo, mas ele foi candidato por São Paulo. O pai dele hoje é diretor superintendente do Sebrae São Paulo. Está fugindo o nome aqui, mas depois eu lembro. E quando me apresentaram, aqui em São Caetano, olha, esse cara aqui vai ser candidato a deputado federal. Eu nunca ouvi falar desse cara. Aí fui olhar nas redes sociais, ele já tinha não sei quantos mil seguidores. Isso aí é importantíssimo. Mas como esse mundo da tecnologia, ele muda a cada segundo, a gente está conversando agora, acho que na hora que esse programa for ao ar, já tem um monte de novidade, tem também ferramentas novas para esse ano. Lógico que você não vai contar todas aqui, quem quiser vai ter que procurar o teu trabalho. Mas tem muita coisa nova, né? Vem um pouquinho mais para cá, Samantha. Pode falar. Sim, tem bastante coisa nova e a gente precisa sempre usar para o bem. Eu acho que é aí que está a grande questão. Isso é importante. Usar para o bem, para fortalecer a democracia e não ao contrário, né? Porque a gente acaba subvertendo algumas verdades. As fake news é um grande exemplo disso, né? A gente acaba disseminando uma série de notícias, matérias falsas, que não têm nenhuma veracidade, as pessoas não vão atrás de saber se é real, qual é a fonte. Então, o comportamento do eleitorado também precisa mudar. Eu acho que a gente precisa estar cada vez mais alerta para não reproduzir inverdades. Você me deixa muito feliz de usar essa rede social para o bem. Não para ficar difamando o adversário, não para ficar atacando, não para ficar criando fake news, calúnias, injúrias, difamações. Isso dá para a gente uma esperança de que a gente possa ter, a partir de quem coordena a parte da campanha, políticos melhores. E é isso que a gente precisa no Brasil, né? Sim, daí a importância de manter sempre o comportamento ético e moral, né? O que está faltando na nossa política. A nossa classe política enfrenta uma grande crise, né? Moral e ética. Tem várias pessoas que não acreditam mais nessa classe e a gente precisa mudar esse cenário. Legal. Olha, se eu fosse candidato, nunca vou ser, já me falaram várias vezes, mas eu não tenho a menor pretensão de ser candidato, eu já teria procurado a Samantha Teixeira para trabalhar na minha campanha, e a equipe dela toda, com certeza, o pessoal que está aqui fazendo transmissão ao vivo, fotografando, mostrando a gente. Infelizmente, o tempo de televisão é implacável. Nós já até falamos bastante, né? Samantha, parabéns. Fico feliz de ter alguém aqui na região com esse teu perfil, com essa tua capacidade de trabalho. Fico feliz de ter podido fazer essa entrevista e, quando tiver novidade, chama a gente aqui que a gente vai contar para todo mundo. Parabéns, viu? Legal. Muito obrigada, viu, mais uma vez, por me estender esse espaço. Eu não pretendo parar por aqui. Esse, eu acredito que seja só o primeiro livro de vários outros projetos também que eu quero participar. É só o começo de tudo e, com certeza, você vai ser atualizado sobre isso. Olha, e quem acompanha meu programa sabe que, às vezes, eu gravo a cabeça é a abertura, essa coisa toda, na minha biblioteca, em casa. E eu deixo exposto, várias vezes, até outro dia, um primo meu ficou tão feliz, eu não tinha nem reparado. Falou, olha, meu livro está em destaque lá na tua biblioteca. É que eu tinha acabado de ler e coloquei, ele apareceu. Não foi de propósito, não foi porque ele é meu primo. Mas esse eu vou fazer questão. Na próxima abertura de programa que tiver na minha biblioteca, entre aquelas centenas ou milhares, sei lá quantos livros tem ali, esse aqui vai estar ali, aparecendo para vocês. Obrigado pela audiência. A gente volta já já.
acontecimento histórico que eu acompanhei nesta semana foi em Santo André e diz respeito à entrega das matrículas aos moradores do conjunto Centreville. Como eu disse até ao prefeito Paulo Serra, ao Marangoni, que é o secretário executivo de Habitação do Estado de São Paulo, durante a entrevista coletiva, eu participei da cobertura jornalística em 16 de julho de 1982 do processo de ocupação daquele que seria o Alphaville do ABC, o Alphaville de Santo André, que era o conjunto Centreville. Casas maravilhosas. Aliás, eu havia estado naquele conjunto uns 15 dias antes da ocupação, atendendo a uma reclamação de uma moradora, mulher de um então piloto da VASP, e vi as casas maravilhosas. Ela reclamava de um problema de esgoto a céu aberto nas ruas, e a gente foi lá para fazer essa reportagem. E só agora, na gestão do governador João Dória e na gestão do prefeito Paulo Serra de Santo André, também passaram vários prefeitos nesse período. Em 82, o prefeito eleito, em 82 era o Lincoln Grilo, eleito em 82 foi o Newton Brandão, depois em 88 o Celso Daniel, o Brandão voltou em 92, o Celso voltou em 96, voltou em 2000, o João Avamileno assumiu, foi reeleito em 2004, Aidan foi eleito em 2008, Grana em 2012, e só agora o Paulo Serra, eleito em 2016, começou a resolver isso. Entregou 55 matrículas e promete até o final entregar 1.308. Nós vamos ver algumas falas nessa cerimônia que tem toda uma história, mas eu quero que vocês percebam, em alguns momentos da filmagem, eu faço questão de mostrar uma tapeçaria fantástica que tem no salão Burle Marx, do 9º andar da Prefeitura de Santo André. Uma tapeçaria feita pelo próprio Burle Marx. Vale a pena ver, ainda que rapidamente, essa tapeçaria nesse vídeo. Confiram. E eu tenho certeza que, pelo menos, vocês vão entrar para a minha história, né? Quando eu for contar a minha história de vida, a minha história como prefeito dessa cidade, a gente vai sempre falar de problemas históricos que foram resolvidos e que não tinham solução. As dívidas inacabadas, que agora a gente já reduziu 80%, Semasa Sabesp, o Tancão da Morte, que está sendo transformado no Tancão da Alegria, lá no Parque Guaraciaba, e sem dúvida nenhuma, a história do Centreville, que teve um final feliz e que vai fazer parte para sempre da minha biografia, como eu tenho certeza também vai fazer parte da biografia de vocês. Por isso, parabéns a todos, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui. Muito obrigado, gente. Convidamos o prefeito Paulo Serra e mais autoridades a se postarem à frente da mesa diretora para a entrega das matrículas, por favor. Convidamos para receber o primeiro documento um dos moradores que também vivenciou de perto todo o processo até este dia histórico. Por favor, senhor Tarcísio da Silva Calé. Parabéns ao senhor Tarcísio da Silva Calé. Senhor Calé, por favor, suas considerações. Falando no Centreville, eu não posso esquecer, dia 16 de julho de 82, às 6 horas da manhã, quando nós entramos naquela madrugada no conjunto. Ninguém faz nada sozinho. Começou comigo, que era presidente da SAMU, José da Vila Dias Guaraciaba, da Vila Unidas, lá na Vila Vitória, Maria da Silva e o Jaquim Amorim, que era da SAVIG, Sociedade Amigo de Vila Guaraciaba. Ali começou a trajetória do Centreville e fomos agregados com Adonis Bernardi, nosso advogado, que nunca cobrou nada de ninguém lá dentro para defender nosso propósito. Teve o Zé Fábio Calazans, o arquiteto, que também já foi embora, que Deus já levou, que nunca cobrou nada a ninguém lá dentro para defender os nossos propósitos. Então, para mim,
confiou no Paulinho, confiou no secretário Marangoni. Em cima do seu caminhão de campanha, ele falou: cara, eu vou passar pela história como o prefeito que regularizou o CPV. Está aqui na minha mão. Aqueles que não acreditaram, que me xingaram, que me ofenderam, que me caluniaram, está aqui, ó. Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais, eu volto aqui à superbanca do meu amigo João Martinelli. Vocês estão vendo esses gibis, essas revistas aí atrás? Superbanca tem mais de 5.000 títulos de revistas, jornais e livros para você encontrar o que você imaginar. Mas hoje eu venho falar de segurança, porque eu tenho a honra e a satisfação de receber no nosso programa o Capitão Laroca, que é o Francisco Carlos Laroca Júnior, do comando do Corpo de Bombeiros de São Paulo, ali na Praça da Sé. Primeiro, Capitão Laroca, muito obrigado pela gentileza de comparecer à gravação do programa. Joaquim, eu que agradeço a oportunidade e o convite. Muito obrigado, estamos à disposição como sempre. E é sempre um prazer retornar ao seu programa. Uma pessoa conhecida e admirada não só pela sociedade, mas também pelo comando do Corpo de Bombeiros. Opa, muito obrigado. Olha, eu tenho aqui um breve currículo que o meu amigo Marcos Savoy mandou, para vocês terem a noção da experiência do Capitão Laroca. Em 2001 a 2004, ele ingressou no curso de formação de oficiais da Academia de Polícia do Barro Branco. Não é para qualquer um, não. 2004, 2008, já passou a ser tenente, comandante do pelotão da Rota e do 1º Batalhão de Polícia de Choque, Tobias de Aguiar. De 2008 a 2017, tenente do Corpo de Bombeiros, comandante do posto operacional de bombeiros da Zona Norte da capital, Centro e Sul. Tudo isso da capital. E do 1º Grupamento de Bombeiros e 2º Grupamento de Bombeiros. De 2017 até hoje, 2019, ele é capitão do Corpo de Bombeiros, comandante do subgrupamento de bombeiros da Zona Sul da capital paulista, do 4º Grupamento de Bombeiros do Capão Redondo, Parelheiros, Varginha, Guarapiranga, Interlagos, Santo Amaro, Chácara Santo André, quase um país, não é nem um bairro, a dimensão disso tudo. E atualmente está na divisão de qualidade e inovação do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Isso para fazer um resumo enxuto, né, capitão? Toda uma vida aí dedicada, o senhor é bastante jovem ainda, né, mas dedicada à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros, não? Sim, com certeza, é uma vida de extrema dedicação. É uma profissão muito gratificante e abençoada por Deus e temos que nos especializar sempre, né? Verdade. Olha, eu convidei o Capitão Laroca aqui porque a gente está no comecinho do ano, já passaram as festas, né? Mas ainda tem muita gente de férias, muita gente indo para a praia, muita gente comemorando ainda, né? A gente está no primeiro programa de janeiro, dia 6 de janeiro, mas ainda tem gente que está soltando fogos de artifício, já soltou no fim do ano e vai continuar soltando agora nas festas de começo de ano, e tudo isso exige cuidado, exige uma preocupação com a segurança. Capitão Laroca, que cuidados a população deve ter com a soltura de fogos de artifício? Olha, Joaquim, a primeira recomendação que nós podemos indicar a qualquer pessoa que está nos assistindo é que ela não solte fogos de artifício. Mas a primeira é essa, né? A primeira é essa, com certeza. Eu sei que é muito difícil, muita gente passaram as festas agora, houve a soltura de fogos de artifício de forma enorme, né? Mas a primeira recomendação é essa de não soltar. E por que a gente recomenda isso? Porque nós temos, o poder público prepara várias praças, locais e eventos já com a devida segurança para que você vá assistir a um evento de soltura de fogos de artifício da maneira mais segura possível, porque lá terão brigadistas, bombeiros profissionais à disposição para atender qualquer tipo de evento ou ocorrência. Então, mesmo sabendo que é difícil não soltar os fogos de artifício,
a gente indica que procurem sempre esses locais estabelecidos já para esse tipo de evento. Legal. A gente já aproveita, nós estamos em janeiro ainda, mas todo ano tem campanhas aqui do polo petroquímico. Já que a gente está falando em fogos em fogos de artifício, a gente pode falar em balão também, né? Que além de ser crime, coloca em risco toda uma sociedade. Numa região como essa aqui de Mauá, Santo André, na divisa, com São Paulo também, ali no São Mateus, você tem muitas indústrias químicas e petroquímicas. O estrago que um balão desse pode fazer, não só lá, mas em outros locais, a gente já teve aqui na região, a gente está falando de fogos de artifício, já teve uma explosão de um depósito em Santo André, que foi algo bastante traumático. Essa questão do balão também, as pessoas precisam se conscientizar do perigo que é, né? Sim, com certeza. Muito bem lembrado, porque soltar balão, existe um jargão na polícia ambiental em que nós falamos soltar balão não é legal, é crime ambiental. Então, que isso fique bem claro para todos, que soltar balão, por mais bonito que seja, por mais festivo que você se sinta emocionado, lembre-se que soltar balão é crime ambiental. É um risco enorme, não só para a segurança dos estabelecimentos, mas também e principalmente para a vida de qualquer ser humano. Então, Laroca, nós estamos no começo de janeiro, muita gente vai para a praia, a tendência é fazer aquele churrasquinho no final de semana, ou todos os dias se for possível. Mesmo quem fica aqui no Planalto, acaba fazendo um churrasco de comemoração, acender uma churrasqueira. Parece o ato mais simples do mundo, mas pode provocar riscos sérios, principalmente quando se utiliza o álcool, né? Fala dos perigos e dos cuidados que o churrasqueiro de fim de semana deve ter ao acender sua churrasqueira. Bom, o primeiro cuidado que se deve ter ao acender a churrasqueira é não utilizar nenhuma bebida alcoólica e realizar o acendimento da churrasqueira. Principalmente quando utilizam o álcool não em gel, mas sim em líquido, né? O álcool líquido, a pessoa, o acendedor no caso, joga em cima do carvão e ele acaba se distraindo. Não só por conta de ter ingerido bebida alcoólica, mas é um momento de festa para todos, né? Porém, aquele líquido inflamável gera um gás, um vapor. Esse vapor ele começa a se acumular na churrasqueira e, obviamente, como a churrasqueira ela não é totalmente vedada, esse vapor acaba saindo da área interna da churrasqueira e ficando em contato com o corpo da pessoa. E se a utilização do álcool líquido for em excesso, o simples ato de acender um palito de fósforo ou isqueiro em algum pedaço de papel já pode entrar em contato o fogo com esse vapor e aí com certeza teremos uma ocorrência bem grave e possivelmente uma pessoa se torne vítima de queimadura. Legal. E o pessoal às vezes tem mania de achar quando o fogo está apagando, não está acendendo direito, pega o frasco de álcool inteiro e vai jogar na churrasqueira. Aquilo é um atestado de suicídio, não? Exatamente, bem lembrado. É um atestado de suicídio, porque a distração é normal em qualquer tipo de churrasco, mas a pessoa que estiver na churrasqueira, ela jamais pode fazer isso, porque o fogo acaba sendo conduzido por esse líquido até o envase que está na mão da pessoa. É realmente muito perigoso. Capitão Laroca, muita gente na praia nessa época, leva a criançada, às vezes chega na praia, se tem aquelas ondas mais bravas, o pessoal fica com um certo receio. Corpo de Bombeiros, os salva-vidas normalmente colocam ali a bandeira vermelha, mas tem gente que não respeita. Mas quando vê a onda muito forte, segura um pouco. Agora tem aquele mar tranquilo, que parece uma piscina, o pessoal vai e fala, pode entrar até a altura do peito, pode brincar, porque não vai acontecer nada. Acho que é aí que mora o perigo, né? Quando você acha que o mar está muito tranquilo, o risco é muito sério. Que precauções os pais, as mães, as crianças, os adolescentes devem ter nessa época do ano nas praias? Bom, a primeira preocupação é sempre manter as crianças a uma distância de segurança. Nós do Corpo de Bombeiros trabalhamos em uma forte parceria com a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, a Sobrasa. E a distância recomendada das crianças é a distância de um braço
da criança. Essa é a distância de segurança, apenas um braço. Ou seja, atenção redobrada com todo tipo de criança, porque a criança não tem muitas vezes noção do perigo. Ela quer participar, ela quer brincar e quer entrar na água. É também um momento ali, uma novidade, por muitos, uma novidade no ano, né? Que é somente na época das férias. E a preocupação, nós temos os bombeiros guarda-vidas do grupamento de bombeiro marítimo, que percorre todo o litoral fazendo a prevenção. Eles têm também uma frase muito interessante: água no umbigo, sinal de perigo. Então isso indica para que os pais e as mães fiquem atentos e não deixem a criança se aproximar cada vez mais e irem para o fundo, porque muitas vezes ela não vê o relevo do fundo da praia, mas em simples 2 ou 3 passos aquela criança que estava com a água na região do peito acaba pisando em um buraco e, por não ter nenhuma habilidade com a água, acaba virando possivelmente uma vítima de afogamento. E a mesma recomendação vale para as piscinas, né? Vale, com certeza vale para as piscinas, sim. Principalmente com questão aos traumas, em que as crianças vêm correndo para brincar e acabam pulando de qualquer jeito na piscina, batendo a cabeça, tendo até um trauma raquimedular, né? É uma complicação muito mais grave na cervical. E recomendamos também a utilização de equipamentos que flutuam, para que as crianças brinquem com total segurança. Mas procurem um colete equilibrador, flutuador, um colete flutuador para que a criança possa brincar em segurança, e procurem um equipamento certificado, porque existem muitos tipos de equipamentos aí no mercado que não são certificados, não servem e acabam potencializando ainda mais o risco da criança virar uma vítima de afogamento. Só lembrando, Joaquim, perdão, 16 brasileiros morrem afogados diariamente no Brasil. Diariamente? Diariamente. São dados da Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, e é um número muito grande. E as principais vítimas desse tipo de, não vou nem falar ocorrência, vou dizer uma tragédia familiar, né? O afogamento é uma tragédia familiar. São as crianças e os jovens. Então, atenção redobrada com todas as crianças, mantenham a distância de um braço de segurança, né, para que não haja nenhum tipo de ocorrência. Utilizem o equipamento, o colete flutuador, se for possível. E uma lembrança muito importante: não virem mais uma vítima, porque muitas vezes você vê a criança ou jovem se afogando e a pessoa sabe que ela não tem habilidade nenhuma com a água, mas mesmo assim, naquele momento de calor, ela resolve tentar salvar. E é nessa hora que você pode virar mais uma vítima. Então, gostaria de passar um recado para quem está nos assistindo: ofereçam qualquer tipo de material que garanta a flutuabilidade da vítima. Isso é muito melhor do que você tentar efetuar um salvamento e acabar se tornando mais uma vítima. Legal, Capitão Laroca, tem vários assuntos. Só um para a gente poder encerrar, depois a gente vai falar mais vezes. Essa época também, muitas chuvas, é comum o cidadão estar dirigindo e de repente ver um alagamento na frente, na pista. Aqui no ABC isso é muito comum, principalmente em São Caetano do Sul, em São Bernardo, Santo André. E aí o motorista acha, não, meu carro vai passar, pensa que o carro é barco. Tem aqueles negócios assim, eu engato a primeira e aí acelero, ele acaba passando. Eu falo isso porque eu não estou criticando ninguém, eu mesmo já fiz isso, né? É um perigo, né? Que postura o motorista, por exemplo, deve ter dentro do carro ao perceber que a água está subindo? O que ele deve fazer? Olha, o primeiro ponto que deve ser observado é que a pessoa tem que ter em mente que o principal bem dela é a vida. Não adianta se preocupar com o carro, não adianta se preocupar com documentos, dinheiro. Se for possível, já retira o documento e alguns pertences ali, principalmente a questão do dinheiro, cartão, documento, e procurem um local elevado para não se tornarem vítimas de enchente, porque a velocidade com que a água não só corre na enchente, mas também como ela sobe, ela é muito alta. Então muitas vezes pode não dar tempo de você salvar a sua vida. Então preocupe-se principalmente com a sua vida. Capitão Laroca, muito obrigado pela entrevista. A gente vai falar mais vezes. O programa está à disposição sempre que tiver informação, principalmente por parte do Corpo de Bombeiros, que a gente sabe que é uma instituição a mais respeitada pela população
e que vocês são verdadeiros heróis no trabalho que fazem no dia a dia e a gente tem que ressaltar isso sempre. Muito obrigado pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Joaquim, pela oportunidade. Um grande abraço. Estaremos sempre à disposição. Um grande abraço a todos e que Deus abençoe. Capitão Laroca, do Comando do Corpo de Bombeiros da capital, conversou com você. Olá, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos assistem aí pelas redes sociais. E a gente volta aqui a Uroproctor, em São Caetano do Sul, no Parque Cerâmica, para falar com o professor Dr. Marcos Tobias Machado. E hoje o nosso tema é câncer de pênis. Na semana anterior a gente falou de câncer de testículos, mas é completamente diferente e ele vai nos explicar. Dr. Marcos, o câncer de pênis é totalmente diferente do câncer de testículos? Ah, sim. O câncer de testículo é uma doença que independe dos hábitos de higiene. O câncer de pênis é uma doença que depende diretamente dos hábitos de higiene, de limpeza local. Está associado a má índice social, indivíduos pobreza extrema, às vezes falta de água, falta de condições sanitárias locais e também a presença da fimose, que é a obstrução daquela pele que cobre a cabeça do pênis e o indivíduo nunca abriu aquilo para poder ter a higiene, Aquilo existe a produção do esmegma, que quimicamente vai causando lesão no pênis. O indivíduo às vezes é casado, tem filho e nunca abriu aquilo. Isso vai acumulando sujeira. Vai acumulando sujeira e aquilo começa a ter uma proliferação de células malignas ali, por problemas químicos locais, e aí forma um tumor. Quando forma um tumor, o indivíduo percebe que é extremamente mal cheiroso, doloroso, incômodo para o paciente, e aí às vezes vem numa condição muito ruim para a gente, com a fimose, e a hora que a gente abre a fimose, a gente percebe aquela massa vegetando, saindo com um cheiro muito ruim. Então isso é o clássico que a gente vê no Brasil. Sim. Existem casos iniciais onde a lesão é bem pequena ou bem superficial e está associada à inflamação do pênis e é uma inflamação sem cura. Você trata com pomadas, com remédios e se em 30 dias não curar, tem indicação de você fazer uma biópsia para ver se não tem um tumor. Em algumas situações é o tumor, em outras situações são outros diagnósticos. Certo. Mas lembrar sempre lesões que não curam de pênis, de prepúcio, daquela pele que cobre o pênis. Normalmente se pensa que é uma candidíase, uma inflamação. Está se tratando com pomadas e não há curabilidade, procurar um médico para fazer o acompanhamento que pode ter indicação de fazer uma biópsia no diagnóstico. Então, nesse ponto aí, operar a fimose, muita gente costuma fazer assim que o bebê nasce, é recomendável? Essa é uma outra discussão. A gente sabe estatisticamente por povos que fazem isso por questão religiosa. Os judeus, não, por exemplo. Exatamente. Que existe uma incidência de câncer de pênis muito baixa. Então, isso é uma coisa mosaica, Provavelmente eles perceberam isso há muitos anos atrás, que retirando o prepúcio se reduzia inflamações do pênis, facilitava a fertilidade e, além disso, redução de câncer também. Então, mas assim, não há indicação obrigatória de que se faça isso na infância. O que existe sim é o descolamento do prepúcio, se não há um descolamento, procurar um médico que vai fazer esse descolamento do prepúcio ou retirar essa pele em caso de necessidade. Certo, mas aí o senhor falou no começo da higiene. E a gente vê muitas vezes quando você conversa com alguns homens, por exemplo, quando vai urinar, você só lava a mão depois de fazer o xixi, para usar o português bem claro. E o correto é lavar a mão e lavar bem antes, também, Na verdade, para ter o câncer de pênis é mais em questão da sujeira local mesmo. Tá. Então, não é aquela sujeira que você leva com a mão. Não. É uma sujeira mesmo do esmegma. Certo. Que está associado. Tem também associação com fumo, com tabagismo.
E a questão da má higiene, que no Brasil existem alguns estados, na verdade no Maranhão e no Piauí, são as maiores incidências de câncer de pênis do mundo, né? Locais que você não tem acesso à água, né? Você pergunta, a gente tem vários pacientes importados que vêm, né, de lá para São Paulo que a gente trata, e a gente pergunta, poxa, por que o senhor não faz higiene? Fala, doutor, são 20, 30 quilômetros para conseguir um balde d'água. E às vezes as crianças passando sede tem que usar para beber água. Às vezes não dá para lavar a roupa, que dirá tomar banho. Então, assim, é uma situação de higiene, até de saúde pública, né, que deve ser pensado, porque tem locais que o câncer de pênis é mais incidente que o câncer da próstata, que é uma doença epidêmica, que dá para 1 para cada 6 homens. Você imagina, no Maranhão e no Piauí, essa incidência é altíssima. Né, e acaba levando à mutilação, porque normalmente são tumores grandes, normalmente não são aqueles superficiais pequenos, e que você é obrigado a retirar o pênis do indivíduo, parcial ou totalmente. Sim. Você imagina o indivíduo já com família, tudo, você fazer uma castração completa, o nível de problema psíquico que você causa no indivíduo fazendo a castração do órgão que traz a masculinidade. Então essa é uma doença que a gente podia chamar de doença da pobreza mesmo, porque exatamente, envolve esses rincões aí que não tem a mínima condição de saneamento. Na verdade é uma doença facilmente eliminável, né? E em algumas situações está associado ao HPV também, que é aquele vírus que causa o câncer do colo uterino. Certo. Então hoje em dia tem vacina para o HPV e se espera que em próximos anos futuros seja extinto o câncer do colo do útero, né? E parte do câncer do pênis vai entrar nessa história também. Mas o problema é a higiene, né? Uma coisa simples de ser resolvida, né? Levar água para esses locais, né? Educar, levar o pessoal para a escola, né? Realmente muito simples, né? Quer dizer, é uma questão de política pública de saúde mesmo. Política pública. A Sociedade Brasileira de Urologia fez uma campanha há uns anos atrás, até quem levou essa campanha adiante foi o Zico, né, com um sabonete na mão dizendo, cuide bem do seu amigo. Né? Ou seja, com um sabonete você cura e evita ter o câncer de pênis. Vai evitar cirurgias mutiladoras, vai evitar custo para a saúde pública altíssimo. Em doença avançada precisa fazer quimioterapia, radioterapia. São doentes muito graves. E às vezes morrem, como a doença vai para a região inguinal, por perfuração dos vasos femorais, sangrando. Então, quer dizer, uma tragédia pública humana que você consegue reduzir com um sabonete, com água. Então eu acho que é uma doença que, se você tiver condições, em países desenvolvidos, ela é muito rara. Tá certo. Professor Dr. Marcos Tobias Machado, muito obrigado por essa entrevista bastante esclarecedora, de utilidade pública. E a gente vai falar mais vezes. O prazer foi meu.